Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para a reflexão diária de hoje, dia 29 de outubro, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Aconteceu que um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. O texto de hoje traz a mesma temática que nós vimos, eu acho que segunda-feira ou terça. Não me recordo. É a mulher encurvada. Novamente, só que agora no almoço, e chama a atenção o que é um hidrópico? O que é um hidrópico? Um homem com a mão seca, sem água, falta água. O que um hidrópico estaria fazendo na casa do chefe dos fariseus? Provavelmente ele descobriu que Jesus lá estaria e foi lá. Dia de sábado. Novamente retornamos à questão. E aí Jesus marca um gol de placa. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles ficam numa situação constrangedora, porque se eles falassem não, aonde está isso na lei? Como é que é proibido fazer o bem ao outro? Se a própria lei manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se eu deixo de fazer o bem ao outro, não deixo de amá-lo? E o outro é um irmão meu, é um próximo, porque é um judeu, não é um pagão. E eles não conseguiram responder. Jesus devolve aquela pegadinha de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembra no texto? É lícito ou não pagar tributo a César? Se Jesus falasse não, o Império Romano caía matando em cima dele. Se ele falasse que sim, o povo vai ficar muito bravo com ele. Era uma pegada perversa. E aqui Jesus devolve a pegadinha. A lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles ficaram caladinhos, porque não tinham o que falar. E aí Jesus, não satisfeito, ainda complementa: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não vai tirar logo? Vai deixar morrer porque é dia de sábado? Ora, mas se você tira, você quebrou a lei de sábado. Aqui é a mesma situação. Volto a dizer a mesma coisa que eu falei no texto da mulher encurvada. Era o dia daquele homem, era o momento daquele homem, que poderia não se repetir mais. Era aquele momento, independente qual dia fosse. Era o período da graça. Eu me lembro de uma coisa muito interessante e até engraçada. Quando nós fazíamos missão, quando nós éramos seminaristas, e os seminaristas uma vez por ano fazíamos missão como seminaristas, nós batíamos de casa em casa. Quando nós batíamos na casa, insistíamos e a casa não tinha ninguém ou a pessoa não queria abrir, a gente falava: a graça passou. É mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, naquele momento, a graça bate na tua porta. Naquele momento, a graça estava ali para aquele homem. Se ele não aproveitasse, a graça passou. Poderia ser que ele nunca mais encontrasse com Jesus e não tivesse a oportunidade de ser curado daquele mal. Assim como a mulher encurvada, que estava naquela situação há 18 anos. O texto não nos fala quanto tempo este homem estava hidrópico, mas deveria ser um bom tempo. Era o momento da cura, o momento oportuno que ele não poderia perder. E Jesus
não podia, ele nunca se furtou em nenhum momento de fazer o bem. Há uma oração eucarística muito bonita, eu não me lembro se é a 8ª ou se é a 9ª, ou é a 7ª, não me recordo. Jesus que passa fazendo bem, é o título da oração eucarística, né? Jesus que passa fazendo bem, ou é Jesus que caminha fazendo bem, uma coisa assim. É bem isso mesmo. Jesus nunca deixou de fazer o bem a quem quer que fosse, nem aos seus inimigos. Quer dizer, Jesus não tinha inimigos, né? As pessoas que se viam Jesus como inimigo, os fariseus, os mestres da lei. Mas ele nunca se furtou de fazer o bem. Sempre que pintou a oportunidade, opa, pumba, independente qual dia fosse. E chama a atenção que Jesus parece que adorava fazer cura em dia de sábado. O que tem de relato de Jesus curando em dia de sábado não está escrito no gibi. Realmente não está. Porque ele queria que os fariseus, que os mestres da lei tivessem a compreensão de que a lei não está acima do ser humano. A lei está a serviço do ser humano. Eu não posso, em nome da lei, condenar o ser humano, prejudicar o ser humano, oprimir o ser humano, controlar o ser humano. Não. Só que, por mais que Jesus desse exemplos, oportunidades, ensinamentos, o coração deles era tão duro que eles eram incapazes de compreender isso. A dureza do coração. Tomemos muito cuidado, queridos irmãos e irmãs, para que o nosso coração também não se torne duro, insensível às fraquezas e misérias dos outros. E principalmente, que o nosso coração também não fique insensível diante da necessidade dos outros. O nosso coração não pode ficar endurecido em hipótese nenhuma, porque o nosso coração é chamado a viver o amor, porque foi este o mandamento que ele nos deixou. Um grande abraço e também, se Deus quiser. Tchau.